É com o coração cheio de alegria que mais uma vez a gente volta aqui para o programa Respostas pela TV Imaculada, essa TV que traz luz, que traz informação, que traz esperança. A luz do Evangelho é isso, nos aponta para uma vida plena que nosso Senhor veio nos trazer. E é nessa alegria que eu quero começar esse programa mais uma vez, gente, saudando vocês com muito carinho aqui desse cenário maravilhoso, com essa equipe maravilhosa. Olha, e hoje eu não estou economizando elogios. Por quê? Porque esse pessoal faz as coisas com tanto carinho que não dá pra gente não recordar, né? Toda a equipe da TV Imaculada acredita nessa obra, acredita nesse meio de comunicação para fazer chegar até você a luz do Evangelho. Se você conhece o programa Respostas, você sabe que a dinâmica do nosso programa é exatamente aquela de responder as questões que vocês nos enviam. Os 2 segundos blocos, digamos, depois desse primeiro, são dedicados exatamente às respostas das perguntas que vocês nos enviam. E o que acontece nesse primeiro bloco? Para você que não conhece o programa Respostas, nesse primeiro bloco a gente vai refletir sobre um tema. O que olhando para a igreja, refletindo, quando a igreja reflete sobre algum tema, então nós queremos agora transmitir o olhar, o pensamento da igreja sobre esse tema, a partir de um documento oficial. Exatamente, porque é importante hoje, mais do que nunca, a gente ir às fontes, não é? Vocês não acham? Porque realmente hoje tem tantos intermediários, né? Tantas mediações, que no final das contas a gente compra por vezes a tradução, a interpretação de A, de B ou de C. Mas a maioria de nós tem muitas condições de ir direto ao texto. É isso que a gente faz aqui, tá certo? Então nós vamos agora começar uma reflexão que para nós é muito importante, porque ela dá continuidade àquele tema da cultura. É um tema que tem a ver com a fé. Pode ser que muitos de nós não tenhamos ainda refletido sobre isso. É uma oportunidade que o programa Resposta está nos dando. O tema geral dos capítulos que refletem, que estamos refletindo esses tempos nos programas daqui do programa Respostas, trata sobre alguns deveres mais urgentes dos cristãos com relação à cultura. O que tem a ver a fé com a cultura? Interessante que Paulo VI, Papa, já dizia ali, durante o período do Concílio Vaticano II, que nós precisamos evangelizar a cultura. O que significa cultura? Então a gente vem tratando desse tema já faz um tempo. Agora, especificamente nesse programa, nós vamos para a segunda parte do tema harmonia entre a cultura humana e a formação cristã. Há incompatibilidades? Há compatibilidades? Olha só, nós vamos para a segunda parte dessa reflexão, que com certeza vai trazer muita novidade para nós em relação ao pensamento da igreja, tá certo? E agora nós vamos disponibilizar para vocês a leitura desse texto, da segunda parte da Gaudium et Spes, e depois, na sequência, eu vou retornar para a reflexão. Alguns deveres mais urgentes dos cristãos com relação à cultura. Harmonia entre a cultura humana e a formação cristã, parte 2. A literatura e as artes são também, segundo a maneira que lhes é própria, de grande importância para a vida da igreja. Procuram elas dar expressão à natureza do homem, aos seus problemas e à experiência das suas tentativas para conhecer-se e aperfeiçoar-se a si mesmo e ao mundo, e tentam identificar a sua situação na história e no universo, dar a conhecer as suas misérias e alegrias, necessidades e energias, e desvendar um futuro melhor. Conseguem, assim, elevar a vida humana, que exprimem sob muito diferentes formas, segundo os tempos e lugares. Por conseguinte, devem trabalhar-se porque os artistas se sintam compreendidos na sua atividade pela Igreja e que, gozando de uma conveniente liberdade, tenham mais facilidade de contatos com a comunidade cristã. A Igreja deve também reconhecer as novas formas artísticas que, segundo o gênio próprio das várias nações e regiões, adaptam às exigências dos nossos contemporâneos, sejam admitidas nos templos quando, com linguagem conveniente e conforme as exigências litúrgicas, levantam o Espírito de Deus. Gaudium et Spes. É muito interessante quando a gente tem contato com um texto desse, porque eu sempre tenho medo das posições extremistas, vocês já perceberam aqui, porque elas escondem reducionismos, exageros, ou falta o exagero. Normalmente a gente percebe isso.
E olha que bacana ouvir a igreja falar sobre arte e sobre literatura. Gente, nem eu imaginava que a literatura e a arte fossem tão importantes. E olha como o documento da igreja coloca. A literatura e a arte, começa falando dessa parte, né? Segundo a maneira que lhes é própria, claro, é uma parte da cultura, literatura e arte, de grande importância para a vida da igreja. Meu Deus, com essa primeira fase bombástica, eu fiquei pensando assim, como assim a literatura e a arte são importantes para a vida da igreja? Aí, ó, a ficha já começou a cair. Se nós vamos falar, por exemplo, da arte cristã, como que a arte comunica, sobretudo tivemos inteiras gerações de cristãos que não tinham escrita, que não sabiam nem ler e escrever, e a arte foi uma comunicação muito importante. É óbvio que aqui está se falando de arte e literatura em geral, não especificamente a arte e literatura cristã, porque está falando já dessa igreja inserida nesse novo contexto moderno, da sociedade, das chamadas realidades temporais, da autonomia dessas realidades. Olha só o que a igreja diz na Gaudium et Spes, que a literatura e a arte procuram dar expressão à natureza do ser humano, expressão aos seus problemas, às suas experiências. E olha, nesse caminho de aperfeiçoar-se, de conhecer-se a si mesmo e ao mundo, oferece uma contribuição ímpar. Que bacana ver isso, né? Eu acho que o pessoal, não sei se tem algum artista nos acompanhando nesse momento, né? Ou alguém da área da literatura, do curso de letras. Que maravilha perceber que o ser humano pode conhecer muito mais a si mesmo e ao próprio mundo a partir da literatura e da arte. E aí, com isso, com a literatura e a arte, também o ser humano vai conseguir identificar a sua situação histórica no universo, porque a gente precisa se situar no tempo, né? A gente está no hoje da vida. E o que significa esse hoje? Eu sempre digo para as pessoas, para que demonizar o tempo em que se vive? Tá bom, não precisa canonizar, mas se Deus nos colocou hoje, é hoje. É o hoje da nossa salvação. Então, nesse sentido, a gente precisa conhecer a história, o universo, dar a conhecer da parte do mundo as suas alegrias, mas também suas misérias. Vejam que a igreja aqui está sempre um olhar crítico, mas no sentido pleno, porque crítica. O resultado da crítica não é só um aspecto de consideração negativa, pode ser positiva também. Então, esse mundo de hoje tem misérias. Gente, não vamos nos enganar. Nós as encontramos, né? Mas também alegrias, necessidades e energias. E, sobretudo, a literatura e a arte também vão nos ajudando no caminho de desvendar um futuro melhor. Por quê? Quem que não quer um futuro melhor, gente? Você imaginar que a literatura e a arte também vai nos ajudar a projetar o futuro, quanta coisa bonita a gente vê sobre a literatura e a arte no pensamento da igreja. Inclusive conseguem, segundo a continuidade do texto, elevar a vida humana. Por isso que eu falo para vocês que o homem não vive só de pão, a gente não vive só do que a gente come, a gente não vive só da materialidade, a gente vive da palavra de Deus, mas a gente vive também da cultura. É isso que nos faz seres humanos. É isso que é a expressão da subjetividade. E aí a cultura entra como elemento constitutivo. E toda cultura tem uma literatura, uma arte, né, que de certa forma a envolve. Pode olhar, todas as civilizações, inclusive as civilizações latino-americanas, asteca, incas, né, todos têm grandes expressões de arte. E é isso que é importante, porque a arte exprime a cultura, exprime a visão de mundo. E isso é maravilhoso. Tanto que eu não estou falando aqui da pessoa chata, da pessoa metida a nerd, né? Mas pessoa com cultura. Eu acho tão bacana conversar. Não tem como você começar a ficar cansado quando você começa a conversar com uma pessoa de cultura. Uma pessoa que tem conhecimento de literatura, de arte. Eu fico fascinado dizendo para vocês. Não estou falando daquela pessoa que ostenta, né? Às vezes até o que não sabe. Mas é muito bacana você conversar com uma pessoa que conhece. E isso vai, olha só, de diferentes formas, vai elevando a vida humana. É importante esse investimento na cultura. E quando a gente fala disso, eu penso assim, nós estamos falando de investimento. Como é bonito você ver, por exemplo, uma escultura numa cidade,
Como é que isso vai... Parece que vai fazendo com que a nossa mente se eleve. E eu nem preciso falar aqui da importância da arte, por exemplo, da arte cristã, para nos ajudar a elevar o pensamento a Deus. A gente sabe que é um instrumento fantástico. E depois, também uma coisa maravilhosa do texto de hoje, os artistas, que eles sejam compreendidos. Vocês sabem que boa parte da classe dos artistas, por vezes, é muito marginalizada por certos setores da igreja. E eu não estou dizendo que artista seja gente perfeita, não. Mas eu estou dizendo que a igreja pede, nesse momento, que nós evitemos conceitos que generalizem as coisas. Nós precisamos saber que tem gente muito bem preparada na arte, na literatura, e isso contribui muito com a vida em sociedade, com a elevação da cultura. E aí deve trabalhar-se, diz o documento ainda, para que os artistas se sintam compreendidos na sua atividade pela igreja. Falou que é artista, o que normalmente a gente faz? Etiqueta, né? Aquelas etiquetas que a gente costuma dar para as pessoas, né? Um problema grave da nossa vida, das nossas relações. E veja, também, olha só, não é que a igreja... Vai parecer uma linguagem estranha, né? Que eles gozem de uma conveniente liberdade. Não é que a igreja dá liberdade para eles. Mas como a igreja, no Concílio Vaticano II, está saindo de um tempo onde igreja e Estado estavam profundamente relacionados, ou seja, você só podia dizer aquilo que confirmava a tese e o que pensava a igreja. E a mesma coisa, o Estado, a igreja não podia contrapor o Estado e vice-versa. Altar e trono, a famosa união histórica entre altar e trono. Mas olha só, os artistas precisam gozar de uma conveniente liberdade, tá? E tenham mais facilidade de acessos, olha só, de contatos com a comunidade cristã. Então eu não penso que a igreja, que nós devemos nos furtar o dever de evangelizar também os artistas. Aqui eu estou falando de artista plástico, nos diversos campos, né? Gente, não é nem que eu sou um expert nesse campo não, tá? Não esperem muito de mim. Mas para dizer que é importante facilitar, valorizar os nossos artistas. E aqui o documento a gente está caminhando já quase para os finalmente da reflexão, mas chega um ponto do documento, do texto, que nós vamos, que a igreja também apresenta a necessidade de reconhecer as novas formas artísticas. Eu não sei bem o que o documento estava querendo dizer aqui com relação de novas formas artísticas, mas de qualquer forma se mostra uma abertura da igreja exatamente para as expressões artísticas. E aí ela fala que, segundo o gênio próprio das várias nações e regiões, se adaptam às exigências dos nossos contemporâneos. Claro que é uma arte, o que eu vou falar? Uma arte contemporânea. Tá certo, quem é acostumado com a arte clássica e assim por diante, vai encontrar muita dificuldade para tentar compreender ou para compreender a arte contemporânea. Mas ela o nome já diz, contemporânea. E aí a gente precisa encontrar essa expressão de arte para que pelo menos tenhamos um entendimento dela, né? E aqui nós terminamos com uma afirmação muito bacana, que essa arte sejam admitidas nos templos. Que bacana, hein? Que essa arte sejam admitidas nos templos quando, com linguagem conveniente e conforme as exigências litúrgicas, levantam o espírito a Deus. Que bacana! Essas formas artísticas, inclusive do ponto de vista também da literatura, porque está falando aqui de linguagem. Uma linguagem, claro, sempre conveniente à sacralidade do ambiente, né? O templo é um lugar sagrado e ninguém está negando isso. Por isso que a igreja vai assim com uma prudência, mas está mostrando o apreço pela arte e pelos artistas. Eu fico feliz de ver esses textos porque me parece que tem cristãos muito ressentidos com o tempo em que vivem. E é uma condenação tão sem recurso para o tempo presente que eu penso, essas pessoas parecem que querem um passado idealizado. Eu gosto de muita coisa do passado, mas é importante viver o hoje, porque foi hoje que Deus chamou eu e você à existência, a dar significado, a dar sentido para esse mundo de hoje. Então, muito obrigado para você que acompanhou essa reflexão. Se tiver algum artista aí, pode mandar para a gente um oi, tá certo? Pessoal que ama literatura aí também,
tá certo? Hoje tivemos a primeira parte do programa Resposta foi um elogio à literatura e à arte, tá certo? Nós ficamos por aqui nesse primeiro bloco, nós vamos para o intervalo e já voltamos na sequência. Até daqui a pouco. Aqui a gente promete, aqui a gente cumpre, já estamos de volta, o intervalo foi rápido e queremos dar continuidade no segundo bloco do programa Resposta, mas eu já quero falar para vocês o número do telefone, porque aqui nesse programa você participa, essa interação é muito importante, 993470532 é o número do nosso telefone, você vai poder enviar seu comentário, sua crítica, seu elogio, enfim, sobretudo a pergunta. E eu falo sempre para as pessoas, ultimamente a gente tem recebido um número considerável de perguntas. Nós nunca vamos jogar fora a pergunta que você mandou. Pode ser que demore um pouco, pode ser, a gente já avisa nos programas, que não se vai responder naquele programa que você mandou a pergunta, tá? Mas a gente não ignora a pergunta não, tá certo? E nós vamos agora para uma pergunta da senhora Matilde, lá do bairro Coab. Pelas perguntas... A senhora Matilde faz pergunta que é, no fundo, também uma afirmação. Me parece que, ao fazer esta pergunta, ela exprime o ponto de vista da religião evangélica, né? O ponto de vista do mundo cristão reformado, protestante ou evangélico, dependendo, cada corrente gosta um pouco de uma denominação como tal, né? E me parece que e nós temos muitas pessoas, eu queria dizer isso para quê? Para dizer que tem muitas pessoas das outras religiões, das outras tradições religiosas, de outras confissões cristãs, porque eu estou falando também do universo cristão, que assistem o programa Respostas. E eu fico particularmente edificado com essa experiência, porque nós conscientemente buscamos tratar todas as pessoas com profundo respeito. Não sei se vocês percebem, a gente tenta cuidar com as palavras, exatamente por causa desse respeito. A gente precisa hoje de uma comunicação para a paz. Chega essa questão que a gente está vivendo, depois que nós saímos de eleições muito acirradas, todo mundo se ofendendo, as palavras violentas, e às vezes a violência não vem física, ela pode vir pela palavra. Então a gente faz uma escolha de uma comunicação pela paz aqui, tá? Essa é uma escolha, uma opção, uma comunicação pela paz. E é muito bacana também, quando a gente dialoga, tentar entender o lado do outro. Dona Matilde, vou tentar entender as questões que a senhora está colocando, e é óbvio que a dona Matilde mandou, na verdade, 3 perguntas. Eu vou começar com a primeira. E é uma pergunta que faz muito tempo que não aparece aqui no programa Respostas, mas quando nós começamos, lá no início, ela veio numa sequência quase 2 ou 3 vezes, mas fazia, que eu me lembro, uns 2 anos que essa pergunta, 1 ano e meio mais ou menos, que essa pergunta não vinha aqui, sobre a questão da adoração às imagens. Esta é a questão que a dona Matilde traz. Então, dona Matilde, vai com calma aí, que o apresentador aqui é meio lerdo, né? Então, nessa primeira pergunta, eu vou me deter sobre ela. São 3. A dona Matilde faz uma pergunta que é também uma afirmação. Ela diz: olá, gostaria de saber por que vocês adoram imagens, sabendo que a Bíblia condena. Eu não sei se eu posso falar dona Matilde, porque eu não sei a idade da senhora, mas Matilde, vamos lá. Matilde, eu compreendo de maneira muito respeitosa a preocupação que você tem no seu coração, a preocupação que os profetas tinham, a preocupação que a própria Igreja Católica tem. Qual que é a preocupação? Com a idolatria. Essa é uma preocupação muito justa da senhora. Por que é uma preocupação justa? Porque nós, católicos, e a senhora provavelmente também, é de uma religião monoteísta. Nós acreditamos no monoteísmo. Ou seja, nossa religião não professa a existência de mais de um Deus.
é um único Deus em três pessoas. Embora o monoteísmo cristão seja diferente do monoteísmo judaico, hebraico, judaico, seja distinto do monoteísmo do mundo muçulmano, por exemplo, porque nós temos a Trindade. Mas, atenção, a Trindade não são três deuses. É um único Deus em três pessoas. Bem sabemos que, Matilde, que quando a gente fala de mundo evangélico, existe uma infinidade de concepções e de interpretações. Não sei se todas as denominações evangélicas professam a fé no único Deus, uno e trino, que seria as três pessoas do Pai, do Filho e do Espírito. Mas eu diria que a preocupação da senhora também é a nossa. Sempre foi. Por quê? Porque a idolatria é um pecado. A idolatria também para nós católicos é um pecado. E aqui a gente precisa ir com muita calma, exatamente porque a afirmação que nos chega sempre com uma acusação. É claro que a acusação, ela dificulta o diálogo. Mas como eu estou dizendo, eu entendo que a senhora esteja preocupada com a questão da idolatria, e como nós também estamos, mas precisamos conversar. E sentar para conversar é tentar entender o lado do outro. Tentar entender o lado do outro. Então a adoração, segundo nossa concepção, é devida somente a um único Deus. Porque nós somos uma religião monoteísta. Nós católicos não somos uma religião politeísta, ou seja, nós não acreditamos que exista mais de um Deus. Então, qualquer imagem que a senhora tenha visto por aí, nunca será uma imagem de Deus, porque a religião cristã católica é monoteísta. Ela só acredita em um único Deus. Essa acusação que vem do mundo evangélico de que os católicos adoram imagens é baseada, segundo o nosso ponto de vista, numa interpretação que, ao nosso olhar, é equivocada. A senhora mesmo sabe que existem dentro do mundo evangélico uma infinidade de denominações. E a senhora sabe como uma denominação separa da outra, se divide? Por causa da interpretação bíblica. Então, o problema da interpretação bíblica não é um problema só católico, é um problema para toda a religião. A interpretação do texto revelado. Então, nesse caso, também para o mundo evangélico, a questão da interpretação, porque eu conheço membros de determinadas confissões cristãs evangélicas com posições completamente diferentes. E todas têm o mesmo livro sagrado. Me refiro à Sagrada Escritura. Então, o que acontece? Quem está de fora olha as práticas relacionadas ao uso das imagens religiosas. E aqui eu já vou abrir um parênteses. Que haja em algum lugar exageros em relação ao culto, aos santos, à mãe de Cristo, à mãe do Senhor, eu não vou negar para a senhora que isso seja possível, mas eu vou passar aqui para a senhora o que a igreja ensina. Se a senhora ver, todos os católicos cumprem o que a igreja ensina? Não. Todos os evangélicos cumprem o que cada denominação... Não. A senhora mesmo, provavelmente, está assistindo agora, vai dizer não. Também na nossa igreja, nós precisamos sempre continuamente de purificação. Continuamente. Até saiu um documento, Matilde, antes no período ali do concílio, que exatamente que era o objetivo da igreja de purificar a devoção ao culto mariano, ao culto a Maria na igreja. Quer dizer que está no coração da igreja a preocupação para que Maria seja venerada como deve ser, que ela não tome o lugar de Deus, já que nós só cremos em um único Deus. Então, é óbvio que aqui a gente precisa estar muito atento. Alguns argumentos que a gente pode colocar nesse momento, Matilde, com muito respeito. Primeira coisa, para nós católicos existe uma diferença abissal entre veneração e adoração. O culto de adoração só é devido a Deus. Se a senhora pegar o nosso catecismo, que é praticamente o nosso livro que ordena aquilo que pega da Bíblia, que pega da tradição e nos orienta. Então, a gente não vai encontrar um erro do ponto de vista da doutrina católica, que a senhora com certeza em muitos pontos discorda.
mas olhando do nosso ponto de vista. Se eu leio o catecismo, eu posso estar seguro que ali não se está ensinando algo alheio ao pensamento católico. É isso que eu queria dizer, falando da parte católica. Nesse ponto, fica muito claro no catecismo da Igreja Católica que a adoração é um culto devido a Deus. Tanto que a ideia de sacrifício, o sacrifício que eram ofertados no passado, por exemplo, na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, vamos falar assim. Eu não sei se a sua denominação prefere esse título, Antigo Testamento. Tem gente que fala Primeiro Testamento, Antiga Aliança. O que acontecia? Os sacrifícios eram devotados somente a Deus. E, de fato, a senhora não vai ver ninguém oferecendo sacrifício pelos santos. Por conta que veneração é uma outra categoria de respeito ou de relação com o religioso. Nesse sentido, os católicos não adoram imagens. Os católicos veneram as imagens por um motivo muito claro que a gente já deixou. A adoração é reservada exclusivamente para Deus. Exclusivamente, Matilde. Exclusivamente. Enquanto a reverência, a veneração é um ato de reverência, que nós podemos dizer um ato de reverência, um ato de amor, podemos chamar um ato de honra que nós voltamos, que nós prestamos aos santos e figuras importantes do ponto de vista religioso. Quando, por exemplo, sabe como eu faço, Matilde? Às vezes, eu escolho pessoas que eu sinto que elas são muito próximas de Deus quando eu estou precisando de algo de Deus. Quando, olha, meu amigo, como eu sinto que você é muito próximo de Deus, faz uma oração, reza por mim. O que significa isso? Que já nesse mundo a gente tem a concepção das coisas que nos aproximam de Deus e aquilo que nos afasta de Deus. Então, se eu escolho uma pessoa que eu quero que comigo seja capaz de orar a Deus, significa porque que eu entendo que essa pessoa, em certo sentido, há uma religiosidade profunda. Então, os diversos níveis eu tenho, então, vou dizer assim, tem algumas pessoas, Matilde, que têm tamanha fé que eu tenho uma admiração. Sabe o que você faz com admiração? Troca por veneração. Na sua comunidade, Matilde, você não tem pessoas assim que vivem o evangelho de maneira exemplar? Tem pessoas dentro da minha comunidade que eu falo, meu Deus, essas pessoas parecem que já exalam o bom odor de Cristo, vivem de tal forma que para a gente é um sinal evidente de Deus. Então a veneração é uma admiração especial que do ponto de vista religioso jamais, Matilde, jamais se aproxima da adoração, que é completamente diferente. Então esse primeiro ponto é preciso ser dito. As imagens religiosas, Matilde, são consideradas por nós uma forma de representação sempre simbólica, muito próxima à ideia de uma foto. Muito próxima da ideia de uma foto. Por exemplo, quando a gente tem lá em casa, né, a foto do meu avô que já faleceu. Toda vez que a gente olha para aquela foto, meu avô está ao lado de um cavalo branco que ele amava muito. Nosso pensamento, logo que eu olho essa foto do meu avô, que a gente ama, eu não gosto de usar o termo no passado para quem está ali do outro lado do caminho, mas para esse avô, o nosso amor era muito grande. Então toda vez que eu vejo a foto dele, o coração suspira de saudade, me lembra a bondade dele. Então essa foto, o que é para nós? O símbolo. Esse símbolo de representatividade é símbolo de representatividade não de um Deus, mas do meu avô. E meu avô não é um Deus. E meu avô, que eu espero que esteja diante de Deus, ele foi um homem bom. E a comunidade cristã tem algumas pessoas que nós reconhecemos que elas são tão boas, tão próximas de Deus, que nós reconhecemos a santidade delas. E aí a gente reverencia. Essas pessoas estão com Deus, não são deusas, não são deuses, absolutamente, mas nos ajudam no caminho para Deus. E aí, olhando para essas pessoas, para essa representação, o que a gente diz? Que essa representação simbólica ajuda, Matilde, a nós católicos a se concentrar em Deus e nas realidades ditas espirituais, porque a gente vê, quando a gente venera uma pessoa, a gente vê assim, ali Deus agiu.
É bonito ver uma pessoa que se deixa transformar por Deus, não é? Na sua comunidade, Matilde, não tem quem dá testemunho? Por que dá testemunho? Porque o testemunho das pessoas nos atrai para Deus dentro da comunidade. É importante o testemunho. Quando a gente vê um irmão que, nossa, parece que está mais próximo de Deus. Esse é o sentido. Nós veneramos nossos irmãos que mostram um testemunho muito evidente do Evangelho, mas jamais isso se aproxima da adoração. E Matilde, como eu disse para você, nós vamos por etapa. Nós vamos ter que encerrar esse segundo bloco, nós vamos para o intervalo e na sequência eu volto para continuar respondendo a sua pergunta. E aliás, a gente agradece muito pela sua participação aqui no programa. Já voltamos. Muito bem, de volta, terceiro e último bloco do programa Respostas. Gente, como o tempo passa rápido. E aqui eu gostaria de colocar mais uma vez a pergunta da Matilde que foi feita no bloco anterior. Ela pergunta e afirma, né? Ela gostaria de saber por que vocês, no caso, está se referindo a nós católicos, adoram imagens, sabendo que a Bíblia condena. E a gente começou a fazer um caminho de reflexão no bloco anterior. E no primeiro momento a gente precisou dizer que nós somos uma igreja que também condena a idolatria, que nós somos monoteístas, não somos politeístas, que a preocupação é justa sobre a adoração de imagens, até porque os profetas também se preocupavam muito com isso, não haverá outros deuses diante de ti. Falamos também que é um pecado para nós também a idolatria. É um pecado. E aí nós entramos num aspecto que é importante ressaltar, que para nós católicos existe uma distinção muito clara entre veneração e adoração. E de fato, adoração é devida, é ato de culto devido exclusivamente a Deus. Isso está em todos os documentos oficiais da igreja. Todo mundo, todo católico segue os documentos oficiais da igreja. Eu tenho que dizer para vocês que aqui e acolá, de vez em quando, algum exagero pode aparecer. Ninguém vai negar isso. Mas eu vou continuar nessa mesma pergunta da Matilde. Sabe por quê? Nós temos muito irmãos no Senhor, eu chamo assim irmãos no Senhor, que acompanham o programa Respostas. E eu tenho maior respeito, sobretudo no sentido de nos aproximar. Por quê? Porque se nós amamos, adoramos o mesmo Cristo, nós podemos com certeza ver que nos nossos diálogos muita coisa dá pra gente sentar e conversar. Que nós temos que superar esse período de cruzadas onde nós temos que estar nos ferindo, nos acusando reciprocamente. Por isso que eu digo que a gente tem que superar esse estilo de linguagem, de comunicação violenta. Não. Agora, extremistas nós temos. Do lado, Matilde, do seu lado vai ter extremista, do nosso lado. Então, só que a gente não pode dar muito ibope para os extremistas. E a gente precisa seguir o caminho do equilíbrio. Um segundo ponto, Matilde, que eu acho muito importante quando nós refletimos, que também a Sagrada Escritura não nega e que em alguns momentos se constrói imagens indicadas pela própria Sagrada Escritura. Então, nós olhamos nesse sentido, e antes de falar disso, eu gostaria de dar um próximo passo na reflexão. O dado que as imagens elas têm uma função didático-pedagógica, elas são um auxílio à devoção, à nossa devoção. Não nos afastam de Deus. Na compreensão do católico, a imagem nos lembra o divino, nos lembra a realidade de Deus, onde Deus agiu. Então, para nós, Matilde, o uso das imagens é um auxílio ao nosso amor e à nossa devoção. Então, as imagens são utilizadas pelos católicos como auxílios visuais, sobretudo, porque é visível, é material, né? Você vê ali a imagem. Então, são auxílios visuais, a oração e a meditação. E por muito tempo nós sabemos que os cristãos não sabiam escrever, não sabiam ler. Então, as pinturas nas igrejas, as imagens, é que reportavam, sobretudo no campo da arte sacra, Matilde, é que reportava o pensamento das pessoas a Deus. As verdadeiras catequeses para o batismo,
eram feitas através de imagens, onde quem educava na fé, aqueles que estavam se preparando para o batismo, iam acompanhando dentro das próprias igrejas, mostrando, né? Fulano, ciclano, o episódio é esse, aqui batismo no Rio Jordão, aqui. Então, a visualização, para nós, é um passo importante também na nossa devoção. Você vê. Então, esse aspecto, né? Um cristão, agora eu vou voltar ao exemplo que eu usei, Matilde, no bloco passado. Um cristão pode utilizar uma foto. Não pode? Nesse sentido, uma foto. Carregar uma foto de um ente querido. Eu conheço muitas pessoas que carregam uma foto do ente querido. Está carregando um ente querido na foto? Ele está ali? Não. Ele não está ali na foto. Mas por que você coloca? Eu conheço muitos pais, muitas mães que têm a foto dos filhos pequenininha dentro da carteira e levam para cima e para baixo. Qual que é o sentido disso? Vejam que aqui, do ponto de vista, claro, antropológico, mas a gente pode dizer que isso traz alguma coisa para o nosso ponto de vista da fé, daquilo que a gente está refletindo, né? O que a gente olha uma foto de um ente querido? Vem a lembrança. A recordação, né? É como uma lembrança. Vamos fazer uma comparação? As imagens religiosas são como uma lembrança da realidade religiosa. São usadas como estímulo para a gente se conectar com o divino, para a gente se conectar com Deus, para a gente se comunicar com as realidades, as verdades e os valores espirituais, Matilde. Então veja que tem um significado importante para nós. Então, no caso, essas imagens, elas são pontos focais onde, visualizando nossa mente, projeta, se aproxima da realidade do divino, e não é uma substituição de Deus, é um caminho para Deus, porque é nesse sentido uma mediação. Por quê? Porque as imagens nos ajudam a nos direcionar à devoção. É um direcionamento da nossa devoção, mas não são jamais objeto de adoração em si. Não pode, porque assim como você, Matilde, olha, de senhora já passei para você, né, Matilde? Olha a intimidade, né, Matilde? Tá vendo? Não é adoração, é uma veneração. O outro ponto, Matilde, que eu já tinha comentado, que a Sagrada Escritura, né, coloca em alguns momentos, a própria Bíblia dá instruções para a construção de imagens religiosas. Quer um exemplo? Se você tiver sua Bíblia aí, né? No Antigo Testamento, Deus ordenou a Moisés a construção de querubins. Onde esses querubins foram colocados? A representação desses querubins foram colocadas na Arca da Aliança, e de ouro. Inclusive, são querubins de ouro. Qual que é a passagem? Porque eu sei que para você isso é importante, né, Matilde? Êxodo 25, capítulo 25, 18, 22. Todos nós temos esse mesmo texto sagrado. Também, você lembra o episódio em que foram feitas lá no deserto as serpentes de bronze? A representação da serpente, porque é uma representação, porque não era uma serpente que ficou na haste, era uma serpente de bronze. Então, bronze representando uma serpente como meio de cura para o povo de Israel, que quando o povo olhava para a serpente de bronze, o texto de Êxodo, aliás, aqui é Números, né? Aqui é Números, capítulo 21, versículos 8 e 9. Quando se olhava para a serpente que Moisés tinha elevado na ponta da vara, curava, as pessoas ficavam curadas. Esses exemplos, Matilde, indicam para nós que o uso de imagens, né, na nossa veneração, no nosso voltar-se para Deus, no nosso relacionar-se com Deus, não é intrinsecamente errado. Intrinsecamente não. Tá? E aí, precisamos também, Matilde, de uma contextualização histórica e cultural. Por que a Sagrada Escritura tem tantas passagens condenando a fabricação de tais imagens? Normalmente elas eram denominadas de ídolos, e ídolos é uma representação do divino. Claro que os apóstolos, que os profetas reagiam logo de maneira bastante drástica a isso, mas tem uma razão cultural. Israel estava rodeada de povos e de nações politeístas, onde tudo era Deus. A árvore é Deus, o sol é Deus, a lua é Deus, o rio é Deus, a serpente é Deus. A serpente era uma divindade cananeia. A serpente. Então você imagina um mundo pequeno, um país pequeno, comparado com as grandes civilizações em torno, monoteísta, só há um Deus, inclusive essa compreensão de que só há um Deus,
Olha, Matilde, aí você pode conversar com o pastor que estudou história bíblica, vai perceber que a ideia de que chegou a ideia de que só tem um Deus é um caminho que Israel fez, tá? Mas vamos deixar isso de lado agora. O que significa? Que esse povo, a idolatria ronda Israel o tempo inteiro. Então a preocupação é válida, porque o contexto cultural, nesse sentido, se misturar com os pagãos, significa o perigo de atentar contra o culto ao Deus único. Então você percebe que nesse contexto histórico-cultural a preocupação com a idolatria é grande, é muito grande. Então veja, contextualização. Matilde, aqui a gente está refletindo exatamente sobre isso. É importante levar em consideração na interpretação do texto bíblico o contexto histórico, cultural, as práticas religiosas, também no sentido das nossas práticas religiosas, né? Agora trazendo para nós, Matilde. Por exemplo, durante a Reforma Protestante, Matilde, século XVI, que houve Lutero e toda aquela divisão, muitos reformadores, não poucos, se opuseram, no caso, ao uso de imagens, devido ao quê? Aos abusos, às superstições que ocorriam na igreja da época. Com razão. E superstição, Matilde, cá entre nós, superstição é uma coisa só do passado? Não. É uma coisa que nós, como igreja, temos que estar atentos continuamente. As superstições, né? O que a gente fala assim, o devocionismo. Devoção é bom. O devocionismo é o adoecimento da justa devoção. E aí a gente cai em vários problemas. Então, claro que os reformadores viam isso e diziam, reagiram, né? Mas vamos com calma. Essas críticas dos reformadores lá no início, Matilde, foram direcionadas principalmente contra práticas específicas, não para todas as imagens em sentido geral, para práticas específicas e não contra o uso legítimo e adequado das imagens, Matilde. Tá? Um outro ponto, os ensinamentos oficiais da Igreja Católica. Eu já falei isso. Ensinamento oficial sempre esclareceu sua posição em relação ao uso, à veneração das imagens. Sempre. Deixou sempre muito claro oficialmente a Igreja que não são imagens de Deus e que a Sagrada Escritura condena as imagens de Deus, as representações de Deus, que traduzindo são os ídolos. Teresinha não é um Deus, né? João Paulo II, são santos amigos de Deus, mas são criaturas. E a igreja sempre falou isso. Que a gente encontra algum exagerado aqui e acolá, né? Mas eu falei, Matilde, se a gente for sincero, tem gente exagerada na sua confissão de fé, tem gente na minha também. Que a gente tem que dizer, calma, né? Então a Igreja Católica, Matilde, enfatiza a distinção entre adoração e veneração, sempre rejeitou qualquer forma de idolatria. Isso é claro para nós. E teve um concílio de Nicéia, lá, o concílio 2, em 787 depois de Cristo. Nós estamos aqui no século VIII, Matilde, que se definiu, olha só, afirmou, num concílio de Nicéia, 787. Você está vendo com a preocupação com a idolatria existe faz muito tempo? E aí, aprova ou não aprova? A igreja toda se reuniu em concílio. E o que chegou à conclusão de que a veneração de imagens é permitida, desde que não seja direcionada à adoração divina, que é exclusiva de Deus. É exclusiva de Deus. Então, Matilde, o que eu diria sobre essa sua primeira pergunta? É preciso lembrar que a compreensão que a gente tem das práticas religiosas do outro, eu estou olhando de fora, né, requer um diálogo respeitoso e aberto entre as diferentes tradições cristãs. A condenação ipso facto, sentenças contra os outros, nada nos ajuda no diálogo. Porque assim como vocês, nós somos contra a idolatria, tá? Absolutamente. Então, aqui o que a gente só difere? A interpretação. Mas também nós somos contra a idolatria. Qualquer texto oficial da igreja é contra, né? Então, a interpretação e a prática religiosa podem variar. Agora, o essencial é buscar um entendimento mútuo, né? Enfatizando as evidências sólidas no respeito, então, às diferenças. Tem que respeitar as diferenças de compreensão. Agora,
já estou caminhando para os finalmente da sua questão, é fundamental, Matilde, que o diálogo entre católicos e protestantes, ou católicos e evangélicos, se baseiem em informações precisas, não em fakes, tá? Se baseiem em uma compreensão respeitosa, mútua, das crenças de cada tradição e de cada confissão religiosa. Essa é uma tarefa nossa também, mas também é sua, tá certo? Ao abordar essa questão da afirmação de que nós adoramos imagens, é importante, mais uma vez, enfatizar a diferença entre veneração e adoração, como o bom uso, o legítimo uso das imagens, né, na história das imagens religiosas como auxílios à devoção. Então a gente está aqui para promover esse diálogo respeitoso, para ter uma compreensão mais precisa para a gente superar os mal-entendidos que nos impedem de construir, Matilde, pontes entre as tradições cristãs, tá certo? Muito obrigado pela sua participação e lembra que não terminamos ainda a sua pergunta. Hoje só conseguimos uma pergunta da Matilde. Deu um suador aqui, mas penso que a gente valorizou e respeitou a pergunta que você nos mandou. Chegando ao final do programa, como de costume, nós queremos invocar a bênção de Deus. Essa bênção que para nós é sinal desse amor de Deus que nos acompanha, que nos protege, que nos dá sua graça. E nós queremos pedir a bênção de Deus por intercessão da Mãe do Senhor e da Mãe dos seus discípulos, chamada por São Maximiliano Maria Kolbe como Imaculada, sem mancha, uma mulher totalmente aberta à vontade de Deus. Por intercessão, então, de Maria Imaculada, desça sobre você, sobre sua família, sobre sua vida, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Muito bem, com o coração cheio de alegria e já com saudade, saúdo a todos vocês do programa Respostas e até o próximo sábado. Salve Maria Imaculada! Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti.